Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Nosso Evangelho no Lar de hoje vai abordar o capítulo 1, Não vim destruir a lei, item 8, Aliança da Ciência e da Religião. E vamos iniciar com a leitura de harmonização e prece inicial, que será feita pelo nosso irmão Irandi. Boa noite a todos. O livro Trilha de Luz de Emmanuel, no capítulo 14, Ciência e Religião. Toda controvérsia caprichosa é desarmonia. Todo conflito pessoal é perda de tempo. Toda guerra exige a recapitulação. A ciência no mundo é um conjunto de afirmações provisórias do cérebro, a caminho da sabedoria. A religião na Terra é um acervo de revelações parciais do céu para o coração a caminho do amor. Ciência e religião representam meios. O bem geral é o fim. Não nos vale o dilúvio das palavras, mas um simples gesto de entendimento e de auxílio nos transforma para a elevação substancial. É justo o exame, é aconselhável a indagação, é sublime o ato de crer, é divino o fervor da fé. Mas, se buscarmos o amor e a sabedoria, aprendamos a aproveitar as lutas, as aflições, as dificuldades e as sombras da terra por materiais didáticos de sublimação. Um homem perdido na praia pode teorizar brilhantemente sobre o grão de areia, exalçando a própria inteligência. Mas aquele que consegue galgar uns poucos degraus do monte pode enxergar a paisagem e orientar os passos vacilantes de seu irmão. Estendamos nossos braços para a vida e auxiliemos sempre. O coração nas mãos para iluminar a mente através do serviço deve ser a nossa fórmula ideal de ascensão para os cimos da vida. Não nos esqueçamos de que o sábio dos sábios e o anjo dos anjos, sem analisar o mundo e sem julgá-lo, amou e auxiliou, sofreu e sacrificou-se até a cruz, convertendo-se então em luz eterna a clarear-nos a senda para o infinito. Emmanuel. Então, nesse momento, nós agradecemos a oportunidade de, mais uma vez, fazermos o Evangelho no Lar e estarmos com todos vocês reunidos com Jesus e os seus mensageiros. E assim nós pedimos que os nossos lares sejam repletos de luz nesse momento, que sejamos confortados por esta luz divina, trazendo para o nosso ser a paz, a serenidade, o equilíbrio e envolvendo todos os nossos familiares, todo o nosso lar. E assim, Jesus, nós te pedimos permissão para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar desta noite com todos esses nossos irmãos. Fica conosco hoje e sempre que assim seja. Assim seja. Obrigada, Irandi. Já harmonizados e sentindo a presença de Jesus em nossos lares através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura e o comentário do Evangelho. A Aliança da Ciência e da Religião. Antes de iniciarmos a leitura do Evangelho, vou dar a definição de ciência, religião e aliança. A ciência atua como a alavanca do conhecimento do mundo material. Sua função primordial é a investigação, observação e descoberta das leis que regem o universo físico, a natureza e os fenômenos reais. Ela se baseia num método rigoroso
na experimentação, na verificação dos fatos e na lógica indutiva e dedutiva. O campo da ciência abrange desde a física e a química até a biologia e a astronomia, buscando compreender como a matéria funciona, como o corpo humano se desenvolve e como o cosmos evolui. Ela nos oferece o domínio dos fatos e o progresso tecnológico, focando no como as coisas acontecem no plano físico. A religião, em seu sentido mais elevado, é a alavanca das leis do mundo moral. Sua principal função é revelar os princípios éticos, a lei de justiça, o amor e a caridade que devem guiar a conduta humana. Ela foca no porquê da nossa existência, no sentido da vida, no destino da alma e na nossa relação com a divindade. A religião oferece o consolo, a esperança e o roteiro para o aperfeiçoamento moral. Historicamente, ela tem se apoiado na fé e na revelação para estabelecer a conexão do indivíduo com o plano espiritual. A aliança. Sendo a união das duas, o que veremos a seguir? Agora sim, nós vamos ler o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus. Não pode contradizer. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós vemos claramente que para entendermos os conceitos morais e espirituais ditos e vividos por Jesus, necessitamos não apenas da fé, que é a condição primeira em tudo, mas de conhecimento sobre as leis que regem cada ação humana dentro dessas leis. E para isso é necessário a ciência material e a ciência do espírito, pois nada acontece por acaso. Tudo tem uma explicação, dentro de leis que regem as nossas vidas. Então, apoiados uma na outra, aí sim, elas nos dão, né, a fé raciocinada que não tem nenhum traço de incerteza. Essa importância vemos na continuação da leitura do Evangelho. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Primeiramente, boa noite a todos. Então, por muito tempo houve uma grande discordância entre a ciência e a religião, ou pelo menos assim se pensava, assim se agia. Enquanto a ciência buscava explicar o mundo físico e biológico, a religião ela se apoiava nos costumes morais e nos dogmas de cada crença. Como nos fala o texto, isso não significa que apenas uma delas esteja correta ou detenha toda a verdade. O homem, ainda imaturo, é que sempre confundia as coisas. Kardec explica e esclarece que uma complementa a outra, já que ambas são criações divinas. Negar uma para apoiar a outra é contradizer Deus, que se manifesta em cada uma delas, pois tudo é obra dele. Foi essa disputa pela exclusividade que deu origem a tais divergências, quando, na verdade, ciência e religião deveriam se complementar,
O que a ciência não explica pode ser embasado pela espiritualidade, e o contrário também é verdade. Eu parto de um exemplo assim bem simples. Quando a gente está doente, a gente recorre ao médico. São os exames que nos dão o diagnóstico, e a partir desses exames é que a gente tem o tratamento correto, mais indicado. Mas nem por isso deixamos de recorrer a Deus. Nos apoiamos em nossas crenças, nossa fé, para nos fortalecermos e passarmos pelo tratamento de forma mais leve. A ciência está aí ao nosso dispor e, como tudo em nossa vida, deve ser usado para o bem. Eu gosto sempre de pensar assim, que é divino existir uma medicação, como no meu caso, que tenha tão poucos efeitos colaterais e me dê uma qualidade de vida tão boa. Mas sempre existirão os que se utilizam da ciência de forma errada, como, por exemplo, para fazer armas químicas, como também existem os que se utilizam da fé alheia para abastecer seus egos, ou até mesmo enriquecer indevidamente. Então, em ambos os lados, tem sempre o lado bom e sempre quem se aproveita dele, né, para fazer a maldade também. Eu vou repetir o exemplo da doença que a Ionara comentou agora, né? Que ele ilustra essa união. Busca-se o diagnóstico e o tratamento médico. Isso é ciência, mas recorre-se a Deus e à fé. Isso é espiritualidade para fortalecer-se e vivenciar o processo de forma mais leve. Né? A ciência, assim como tudo na vida, deve ser usada para o bem, como no desenvolvimento de medicações que oferecem qualidade de vida. Como a Ionara disse, vou repetir, né? Reconhece que o mau uso existe em ambas as esferas. A essência disso é o que a ciência não explica, pode ser sustentado pela espiritualidade. E assim estabelecendo um equilíbrio harmonioso. Como disse Kardec, é que ciência e religião são criações divinas e, portanto, deveriam se complementar em vez de competir pela verdade. E por esse motivo que Kardec, na continuação da leitura do Evangelho, diz: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu, intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino, tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, Ionara, isso está acontecendo desde abril de 1857, com o advento da doutrina espírita por Allan Kardec. Todas as dúvidas e perguntas passaram a ser respondidas dentro de uma lógica incontestável. Isso é atestado por todos os que se dão ao trabalho de estudar e pesquisar as causas daquilo que acontece em nosso mundo e em nossas vidas. A questão dos fluidos, da oração, que curam aquelas pessoas que, de coração voltados para Deus, creem com uma fé que para muitos são incompreendida. O que ocorreu para que o paralítico conseguisse andar, o cego voltasse a enxergar, Lázaro, né, voltasse à vida? Hoje, esses milagres que Jesus fez, a ciência espírita explica de forma clara, utilizando-se da ciência convencional, né? Dando assim a Jesus maior importância ainda, pois ele disse que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Então, precisamos, com certeza, do conhecimento e da fé, para também operarmos um milagre. E o primeiro consiste em nossa transformação moral,
para que nós possamos auxiliar de forma efetiva, pelo exemplo, o nosso próximo, sabendo exatamente o porquê fazemos isso ou aquilo. Nada mais às cegas. Saber os motivos do porquê nossa vida é assim e o que fazer para viver melhor é o primeiro passo para ser mais equilibrado e feliz. E vamos ver então o que o Evangelho tem para nós na sequência. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Então, as religiões que conseguirem harmonizar seus princípios morais e espirituais com o progresso científico, abraçando a fé raciocinada, serão as que perdurarão e se fortalecerão, pois oferecerão à humanidade não apenas consolo e esperança, mas também uma compreensão coerente e fundamentada sobre a vida e o universo. E, em contrapartida, aquelas que se recusarem a esse exame racional correm o risco de se tornarem obsoletas ou de se restringirem ao círculo limitado do fanatismo, uma vez que a mente humana, em evolução, busca cada vez mais a verdade que pode ser encarada de frente, sem contradições, exigindo que a espiritualidade esteja à altura da irresistível lógica dos fatos para continuar a guiar o ser humano ao equilíbrio e à felicidade. Nós vamos chegar lá, né? Com certeza. E dando continuidade à leitura do Evangelho, a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se por quê, encarando cada um as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Difícil é haver entendimento quando se vê o mundo apenas sob um ponto de vista. A ciência enxerga o mundo apenas sob o aspecto da matéria, e a religião apenas sob o aspecto moral e da fé, nas verdades espirituais. Assim, ambas se repelem, esquecendo-se de compartilhar descobertas e disputando conhecimentos. Existe um vazio muito grande por não se conectarem. O Espiritismo, ele oferece uma trégua, propõe um elo entre as duas, unindo o estudo racional da vida à compreensão do ser espiritual, fazendo entender que se fala das mesmas coisas, só de maneira diferente. É isso mesmo, Ionara. E vamos dar continuidade com a leitura do Evangelho. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência, essas relações, nova luz se fez, a fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Este é o momento mais importante, né? Pois vencer o materialismo é criar uma vida nova para si. Descobrir que existe um ser que nos dirige com amor, que não estamos sozinhos, que não morremos, que isso só acontece com o nosso corpo, que viveremos eternamente, que nascemos e renascemos nesse mundo ou em outro, conforme nos disse Jesus, que existem várias moradas na casa do Pai. Aprendendo e crescendo cada vez mais, intelectual e moralmente. Assim, os nossos laços de amor não deixam de existir. Tudo isso e muito mais explicados pela ciência, dando como certas as palavras de Jesus. Fará com que dentro de uma fraternidade maravilhosa, reconhecendo que
todos somos irmãos e filhos do mesmo Pai, que somos guiados por Jesus para o caminho da luz e que criaremos em nosso ser, então, desta forma, o reino de Deus. Por isso, nós devemos entender que a matéria é muito importante, pois no universo nós temos Deus, matéria e espírito. Que a matéria deve ser utilizada pelo espírito para o trabalho de evolução nosso e não ser o único elemento em nossas vidas. Então, com essa união, nós seremos mais felizes porque compreenderemos a vida. Verdade, Irandi. O materialismo tem sido a causa de muita dor. Por isso, Gastão de Leves, Duque de Leves, escritor e político do século XIX, disse: o materialismo nunca emprestou o lenço que enxuga as lágrimas que saem do coração. É também atribuída frequentemente a Padre Antônio Vieira, um influente escritor e orador português do século XVII. Continuando com a leitura de mais um parágrafo do Evangelho. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. Aqueles que vivem totalmente imersos no materialismo, focados apenas nos bens, no prazer efêmero da alegria, na satisfação imediata das conquistas materiais, por mais intensas que sejam, são sempre passageiras e são incapazes de preencher a necessidade inata do espírito por algo maior. Eles resistem ao movimento geral que aponta para a importância da vida interior, da caridade e da imortalidade da alma. Esse sofrimento surge porque, ao limitar a existência à matéria e ao tempo de uma única vida, eles veem as reviravoltas da vida, como perdas, decepções, doenças e a morte inevitável, como catástrofes, sendo sentido ou como um fim absoluto. Ele é esmagado pelo movimento da vida, porque não possui a âncora da fé raciocinada, que oferece uma explicação lógica para o sofrimento e a promessa de um futuro contínuo de aprendizado e felicidade, deixando entregue ao desespero crônico e à incerteza sobre o destino final. É bem triste, né? Aquele que está voltado para o materialismo e não conhece, né, o espiritualismo, não conhece o espiritismo, não conhece o espírito além do corpo. Né? Mas vamos dar continuidade, então, à leitura do Evangelho. É toda uma revolução que, nesse momento, se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Bom, Irandi, e no fim, cumpre-se o propósito divino, quando há um amadurecimento do ser humano, tanto em seu estado material quanto espiritual, e trata-se de uma evolução prevista pela lei do progresso. Mesmo que o nosso livre-arbítrio nos dê a liberdade para que isso se cumpra mais cedo ou mais tarde, quando chega o momento, ficará tão evidente a conexão entre ciência e religião que ninguém mais conseguirá negar, pois é a lei de Deus e contra ela nada nem ninguém poderá refutar. Eu queria até citar novamente o exemplo, né, da doença e do tratamento, porque eu ouvi de um médico me falando que 80% é cabeça
e o resto é o tratamento que ia dar conta, assim, né, da minha condição. Então, eu acho que a ciência, ela já está, pelo menos nessa parte da medicina, ela já está muito mais espiritualizada do que há tempos atrás, assim. É isso mesmo, Ionara. Bom, minha gente, eu vou finalizar com um texto de fácil entendimento que diz assim: por muito tempo, ciência e religião vêm caminhando em margens opostas de um mesmo rio, uma buscando a verdade nas estrelas, a outra procurando sentido na alma. A ciência, com seu olhar de razão e cálculo, aprendeu a medir o tempo, a decifrar os átomos, a alcançar o infinito. A religião, com seu coração repleto de fé, aprendeu a acalmar o espírito, a consolar o medo, a dar asas à esperança. Mas havia algo que ambas esqueciam. O rio é um só, e em algum ponto secreto, onde a razão se curva diante do mistério e a fé se abre ao conhecimento, elas se encontraram. A ciência olhou para a religião e disse: preciso da tua luz para dar sentido às minhas descobertas e compreender os caminhos do Criador. A religião respondeu: preciso do teu conhecimento para dar crédito aos meus ensinamentos. A física explicou os céus, mas a fé os iluminou. A biologia revelou a vida e a espiritualidade lhe deu propósito. O microscópio e a prece tornaram-se complementos do mesmo olhar, o humano, sempre curioso e sempre esperançoso. Assim nasceu a aliança, não de dominação, mas de respeito. A ciência, com seus telescópios, aprendeu a ver o divino nas galáxias. A religião, com suas orações, aprendeu a ouvir a verdade nos números. E o universo, testemunha desse reencontro, sorriu. Pois quando o saber e o sagrado se dão as mãos, o mundo se torna mais belo e o mistério mais doce. Perfeito. A união da ciência e da religião será o traço, então, inquebrantável que levará o mundo a um outro nível de vida, como você acabou de descrever. É com você, Silvia. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar desta semana. Esperamos que ele nos ajude a refletir serenamente nesses ensinos de Jesus e que consigamos colocar em prática em nosso dia a dia para sermos mais tranquilos e felizes. Agora vou pedir à nossa irmã Ionara que faça a prece final e a fluidificação das águas. Pois não, Silvia. Eu acho até que esse teu texto já foi uma bela oração, né? Mas vamos fazer a nossa fluidificação. Vamos agradecer ao Senhor Jesus por mais esse evangelho de amor, por essa oportunidade de estarmos juntos em seu nome. Que Jesus nos abençoe, fluidifique nossas águas e que elas contenham o remédio tão necessário para nossas almas, nosso corpo. Senhor, nos acompanhe e nos proteja. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a Ionara e ao Irandi pela cooperação e suas colocações e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de amor. Jesus os abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.